Olá, bem-vindos a mais um bate-papo aqui na cobertura do GEDUC, podcast da Mira, em parceria com a Carijó. E a gente está recebendo aqui convidados, expositores, palestrantes desse grande evento que acontece em São Paulo, no Promagno. E eu estou aqui do meu lado com a Fernanda Furuno. Oi, Fernanda, tudo bem? Tudo bom, Ju? Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Fernanda, que é fundadora do Ecossistema Simplifica e está aqui no GEDUC também como expositora. Fernando, vamos bater um papo um pouquinho para entender como que o GEDUC, né, a importância do GEDUC aqui para você, que é uma marca, representa uma marca importante de educação. Como é que estar nesse evento aí, compartilhando com tantas pessoas que são líderes de educação? O GEDUC tem um papel super importante para mim, pessoalmente, da minha carreira, porque eu vim realmente da área de educação à distância e da área acadêmica, então eu já participava do GEDUC como instituição de ensino e agora eu estou como do lado dos parceiros, né? E essa é a 23ª edição, então há bastante tempo você já acompanha. Sim, eu sou super fã da Sônia, a gente se Quem conhece não há é, muito né? tempo, e inclusive o Instituto Ela e a Humus fazem parte do ecossistema, né? Então a gente tem uma parceria muito sólida. E o GEDUC me conectou e me apresentou também várias oportunidades ao longo desse tempo. Maravilha, Fernanda. E assim, a Fernanda estava me contando da trajetória dela com a educação, né? Você tem aí mais de 20 anos na área de educação à distância. E a gente sempre que fala de educação à distância, a gente pensa numa revolução que aconteceu, principalmente pós-pandemia. Como é que foi construída a sua trajetória e como é que hoje, né, você está atuando aí na educação? Eu costumo falar que eu sou da era da educação à distância quando tudo era mato. Porque eu trabalhei 20 anos com educação à distância, mas eu saí das instituições em 2016. Então, façam as contas, né? Então, dali para trás, eu acho que foi um grande desafio, assim, a gente vencer muitos preconceitos, né? Muitas dúvidas em relação à metodologia. Barreiras culturais, inclusive, muita, né, e muita construção. Só que hoje eu acho que a gente tem... Vocês podem ver até aqui na própria feira, né? A gente teve um investimento em tecnologia das próprias instituições, as edtechs cresceram dali para cá, tipo, muito. Foi um boom, né? Foi um boom. E a minha veia, eu estudei e trabalhei na Universidade de Morumbi por muitos anos. Então, eu fiquei 17 anos lá. E o Dr. Gabriel, o reitor, falava muito sobre a missão que era empreendedorismo, criatividade e inovação. E isso trago comigo até hoje, na né? Veia. Isso, na veia. Então, quando eu trabalhava na área de educação à distância, de fato, eu sempre procurava inovar e trazer boas experiências para os alunos. Então, nessa época, acabei me conectando com muitos profissionais ótimos, que foram meus líderes, aprendi muito. Também tive a oportunidade de implantar também alguns projetos. Mas aí eu fiz uma transição de carreira e passei para o lado da inovação mesmo, trabalhando com as edtechs, né? Foi quando eu criei o ecossistema também. O Ecossistema Simplifica, que é uma referência hoje, assim como a Fernanda, que sempre muito procurada, né, uma consultora aí na área, acabou olhando para esse mercado e trazendo empresas para atuarem na área de ensino superior. É isso, né, Fernanda? Explica para a gente como é que funciona um pouquinho o Ecossistema Simplifica. O ecossistema, ele é uma curadoria de soluções que atendem o ensino superior. Eu comecei só com edtechs, só com empresas realmente que vinham com soluções de tecnologia para a educação. Isso agora a gente está completando um pouquinho mais de 3 anos, mas a gente teve um crescimento e uma evolução muito legal assim ao longo desse processo, porque além das edtechs, hoje a gente tem fintechs e consultorias, além de outras demandas que as próprias instituições nos procuram, e aí eu vou lá, faço uma tentar dar uma solução mais completa ainda para o sim, gestor, né? Sim, e aí todo mundo fala, né, do porquê do Simplifica. Porque muitas vezes eu vou na instituição ou ela me procura trazendo um desafio que ela precisa e eu conecto com quem de fato pode atender. Então essa conexão ela é muito mais rápida. Não, né? Você pula muitas etapas aí Sim. que a gente sabe que muitas vezes são as dores desses gestores, né? Sim. Como escolher a melhor solução para o perfil da minha instituição. Isso. Né? E muito pela experiência que eu tive, né, sendo já de instituição de ensino. Então, é um aprendizado constante. Eu
não deixei de ter contato com as instituições que eu amo, eu adoro, visito muitas durante o ano, participo de todos os eventos quase, né, de educação, justamente, com meus parceiros, e aqui no GEDUC é a primeira vez que a gente traz um lounge do ecossistema em parceria com o GEDUC, então a gente está super feliz. Não, e tudo a ver com o tema do GEDUC esse ano, né, que é a revolução da educação é hoje. E é hoje mesmo, Fernanda, você acredita que, como é que esse futuro da educação já está acontecendo? Eu acredito muito nisso, assim, e eu falo que eu mesma sou um laboratório, porque não adianta, né, você falar muito de inovação, de tendência, de mudança do trabalho, se você também não vive aquilo. E aí as pessoas me perguntam, mas Fernanda, qual que é o seu cargo, sua função, né? Eu falo que hoje eu sou fundadora, mas é difícil a gente explicar o que eu faço. Você é muito mão na massa também, né? E aí, por muitos anos, eu falava para os alunos que as novas profissões ainda seriam inventadas. Sim. Né? Aí eu tratei de inventar logo a minha. Então, o formato do meu negócio é diferente, né? O processo que a gente trabalha tanto com as instituições quanto com os parceiros é completamente diferente, mas justamente por isso, porque todos os dias a gente precisa se reinventar e a gente precisa se readequar com as necessidades. A gente tem todo esse movimento que está acontecendo de transformação, de tecnologia, de regulação. Sim. Então, a gente precisa se adaptar o tempo todo. Então, não dá para a gente fechar numa caixinha, né? E a Sônia estava falando disso, Fernanda, aqui na entrevista de agora há pouco, dessa importância de você compartilhar, de trocar e não ficar sentado na cadeira de gestor ali sozinho, achando que você tem que dar conta de tudo, Sim. né? Então, assim, você como uma entusiasta também dessa evolução da educação, como é que você vê a questão, por exemplo, da inteligência artificial, que hoje até tira o sono de muitos gestores, no sentido de, olha, eu preciso acompanhar, mas não sei como fazer. No ensino superior, a gente já tem algum modelo mais ou menos formatado? Como é que você vê isso? Olha que dentro do nosso ecossistema, a gente tem a EdTech, que foi pioneira na implantação de inteligência artificial na educação, que é a GoMine. E a gente brinca muito, conversando com as fundadoras, que elas levavam muita pedrada no começo, né? Porque em 2016, 2017... Estava muito distante. Estava muito distante. Pelo menos no Brasil, né? Muito, E, de fato, as pessoas não entendiam como que a inteligência artificial traria benefícios. Né, só vê um lado ruim mesmo vão roubar o emprego dos professores, não está fazendo um trabalho perfeito, um robô que está me atendendo. Isso foi, de fato, eliminado em um curto pedaço de tempo. Bem rápido. Né? Então, hoje eu acho que a gente tem várias outras soluções, né, que aplicam inteligência artificial em vários recursos, em várias áreas, e eu acho que quando feito de forma estruturada, né, bem pensada e com uma consciência que hoje a gente fala muito da ética, né? Sim. Quando a gente utiliza a inteligência artificial ainda mais na educação. Sim, né? Tanto na parte dos alunos, professores, a gente trabalha muito. Hoje, quem ganha também muito é a parte de gestão, né? Com todo o potencial de dados que ela consegue processar de uma forma muito rápida, né? Muito mais eficiente, né? Do que a humana nesse caso. Sim, e tira um trabalho que, de fato, é meio automatizado que a gente fazia, né? Era muito operacional, né? Sim. Essa parte. Então, eu vejo com bons olhos. Eu acredito muito que ainda a gente tem muito a evoluir, mas eu acho que vai ser muito rápido isso, né? Que já está acontecendo. Então, eu acredito muito, confio super e tenho especialistas. Hoje, eu falo assim, por muito tempo eu fui especialista em educação à distância, né? As pessoas que me chamavam para falar sobre educação à distância. O posicionamento da Fernanda era esse. Aí eu falo que hoje eu sou uma generalista que conecto especialistas. Porque, de fato, eu tenho, dentro do próprio ecossistema, especialistas em cada solução, seja de avaliação, seja de produção de conteúdo, seja de... E cercar dos melhores, né? De quem entende de cada área, de cada... E aí é bom, porque eu aprendo sempre, conecto e estou sempre acompanhando a evolução, né? Tanto das demandas quanto da própria tecnologia e das necessidades das instituições. Maravilha, Fernanda. Já caminhando aí para o final do nosso bate-papo, você que acompanha, então, todas essas tendências e tal, na área de tecnologia educacional,
Você acha que o Brasil ele está num bom caminho, ele está conseguindo acompanhar essa evolução de uma forma que chegue realmente na qualidade para o aluno, na qualidade né, na ponta final aí desse processo educacional? Eu acredito que sim. Obviamente, tem muitas diferenças quando a gente vai comparar as culturas, né, de educação de cada país. Mas eu acredito que, óbvio, acompanho esses 30 anos, né, que eu estou na área de educação, a gente tem evoluído muito e as instituições, elas, de fato, estão preocupadas tanto com a experiência do aluno, quanto com como se adequar a esse novo perfil de pessoas, né? Porque até nós, né, o tempo todo a gente adquiriu outros hábitos. Então, se elas também não se adequarem, vai ficar complicado. Sim. Então, a gente tem, eu acredito que um percentual de instituições que estão super antenadas com toda essa evolução e são exemplos muito bons para outras instituições da América Latina, inclusive. Porque às vezes a gente olha só para dentro e acha que a gente está fazendo, né, sim. básico. Mas quando a gente vai para fora e vê o quanto que as outras instituições querem aprender com a gente, isso é incrível. Já tem, né, uma referência, então. Já começa a se tornar uma referência, né, para a América Latina. Eu converso muito com alguns parceiros que trabalham e atuam tanto com edtechs quanto universidades da América Latina, e a gente fala muito sobre isso, né? O quanto que, se conectando, a gente consegue pegar o melhor dos dois processos, mas que ainda lá é muito tímida as iniciativas, né? Tanto de educação à distância, quanto tecnologia. E eu acho que a gente evoluiu muito e a gente tem muitos bons exemplos de casos inovadores, sejam de metodologias, não só de tecnologia, né, quando a gente fala, mas de programas diferenciados que as instituições estão implantando e que, de fato, engajam os alunos, que é importante fazer isso, né? Sem dúvida. E, Fernanda, para finalizar, a questão do papel do professor, né? Você lida muito com o gestor, claro, mas é o professor que está ali no meio de todo esse processo. Ele já perdeu bastante medo, mas a gente ainda tem, muitas vezes, uma sensação de ameaça em relação ao papel do professor. O que você falaria para esse professor que está aí no meio de todo esse processo de transformação e precisa acompanhar, de certa forma, tudo isso? Eu costumo falar que acho que 80% dos meus amigos são professores ou são da área da educação. E eu sempre falo, a gente tem que andar de mãos dadas, né, com tudo que vem, com todas essas tecnologias. E como eu levantei a bandeira do EAD, enquanto ninguém queria trabalhar com EAD, então eu sempre fui na revolução mesmo, trazendo esses professores para atuarem com isso. E os melhores feedbacks que eu recebi foram os agradecimentos dos professores que se envolveram com a tecnologia naquela época e que hoje deslancharam. Eles conheceram o monstrinho, né? A gente fala, quando você acha que é um monstro, nada melhor do que encarar de frente e abraçar o monstro para poder destruir, né? Aquela percepção ruim. Sim, e é uma oportunidade realmente de ver, de identificar como eles podem aproveitar melhor o conhecimento deles, os estudos, e deixarem para outras máquinas ou outras tecnologias, né, fazendo os trabalhos repetitivos e se conectarem realmente com o conhecimento e a experiência dos alunos. Então, eu vejo com muito bons olhos a gente ter esse crescimento do verdadeiro potencial dos professores. Muito bom, Fernanda. Foi ótimo o papo. Acho que você deu mensagens super relevantes aqui sobre essa questão de educação tecnológica, ensino à distância. E te agradeço muito aqui pelo papo. Desejo sucesso aí no finalzinho desse GEDUC. Muito obrigada, Ju, pela oportunidade. A feira está incrível, né? E o conteúdo também está super incrível. A gente está muito feliz. Eu agradeço super a oportunidade. Adorei. E vamos encontrar em outras, né? Com certeza. Eu já falei para a Sônia, GEDUC ano que vem estaremos aí, não tem como ficar de fora. É verdade. Obrigada, Fernanda. Para você que está nos acompanhando, continue ligado. A gente volta com mais entrevistas. Até já.